com o assunto do tarifaço, é a pauta ali mais proeminente aqui do nosso noticiário, mas agora com um convidado especial, a gente recebe no CNN Prime Time Marco Stefanini, presidente da seção brasileira do Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos, que é justamente um locus, né, Marco? Muito boa noite, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. E até te pergunto de início, se não me engano, você está nos Estados Unidos, imagino que também buscando ali contatos, reuniões, tratando desse assunto, porque o Fórum reúne CEOs tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, é co-presidido por um executivo americano, um executivo brasileiro, 12 ao total de cada lado. Como o Fórum está atuando para conseguir ajudar as autoridades brasileiras a abrir os canais e, com isso, buscar, como a Thaís Heredia estava colocando, alguma racionalidade econômica num anúncio que foi muito tomado ali pelos aspectos políticos. Olá, boa tarde. Boa noite, né, para vocês. Eu estou aqui na Ásia, não estou nos Estados Unidos, não. Uhum. Estou no dia seguinte aí de vocês. Na verdade, assim, lembrando, né, o papel da negociação é de governos, né? Então a gente não assume não temos esse alcance, né, de negociar, né? O nosso papel é de facilitar, né, o comércio entre dois países. Esse fórum foi criado há mais de 15 anos, né? Exatamente para facilitação do comércio entre os dois países. E numa situação dessa, a gente tem uma postura proativa de procurar ajudar principalmente o lado brasileiro. A gente tem tido bastante contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem sido bastante solícito e responsivo, mas vamos chamar assim, a negociação é entre governos, né? Então, nós já fizemos alguns documentos, fazendo uma série de propostas para o governo o governo brasileiro, endereçar ao governo norte-americano, e a linha é de enviar uma mensagem muito forte e positiva, tipo assim, vamos dobrar a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos nos próximos 3 a 5 anos. Obviamente, depois cabe uma série de detalhes e tudo mais, né? Então, esse tem sido a nossa participação. Uhum. Pois é, e aí a gente tem, enfim, esta possibilidade, por exemplo, de ampliar a relação comercial entre os dois países. Se não me engano, o próprio vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, já vocalizou isso desde que ele tem feito essa agenda de reuniões com os vários setores que podem potencialmente impactados por esse tarifaço. De que a gente também tem uma outra questão, além da relação comercial. Também há investimento de empresas brasileiras nos Estados Unidos, não é, Stefanini? Queria que você detalhasse um pouco para a gente isso, se isso também é um argumento concreto a ser levado pelas autoridades brasileiras às autoridades americanas, de que cifras que a gente está falando da atuação das empresas brasileiras no mercado americano. Tá, na verdade, o que a gente tem percebido, vocês também, todas as grandes negociações com o governo americano envolvem, obviamente, tarifas, importação e exportação, mas também a questão de investimentos, que para os Estados Unidos é importante, sempre foi e agora muito mais, né? O acordo do Japão mostrou isso, o acordo com a União Europeia agora mostra isso. Então, aqui, esse montante total, obviamente, cabe ao governo brasileiro, depois o ministro Geraldo Alckmin. Você disse, ele tem conversado com várias frentes, várias entidades empresariais, várias empresas e, obviamente, está montando esse valor para ser mostrado para os Estados Unidos. Agora, do nosso lado, somente do CEO Fórum, em algumas empresas do CEO Fórum, não representam todas, a gente tem um investimento previsto nos próximos anos de 7 bilhões de dólares, né, de investimento, e vai somar hoje algumas empresas, estou sendo bem focado, né, algumas empresas do grupo, já tem 87 mil empregos nos Estados Unidos e a gente deve somar mais 13 mil. Somente esse é um escopo, é um bom exemplo para ser usado, mas na verdade esse número é bem maior quando nós ampliarmos para a economia brasileira no total. Uhum. E aí, Marco, queria que você nos contasse um pouco também da contraparte de vocês do setor privado norte-americano. Como tem sido a reação e a colaboração
dos integrantes do Fórum Brasil-Estados Unidos pelo lado americano, para ajudar também a dar concretude nesta relação tão histórica e tão positiva para ambos os lados. Como é que eles também estão se colocando para ajudar nesses esforços para conseguir se colocar aí um cenário que seja minimamente previsível para os agentes econômicos? Eles estão bastante sensibilizados também. Nós temos tido várias reuniões com o lado americano, né? Então, lembrando que, como você disse, o impacto não é só do lado brasileiro, você tem impacto das empresas americanas, por um lado, empresas americanas estabelecidas no Brasil que exportam aos Estados Unidos, e também, principalmente, empresas norte-americanas que importam produtos do Brasil e, obviamente, vão ter um aumento de custo nos seus preços finais, né? Então, existe essa intenção. Mas, de novo, né, sempre no sentido de apoio, de colaboração. Essa é uma negociação de governos, né? Então, obviamente, envolve, no final, somente o governo norte-americano e o brasileiro. Marco Stefanini, para a gente encerrar e te liberar, enfim, como você tem dito, todo o setor privado, tanto brasileiro quanto norte-americano, podem ajudar, podem trazer subsídios, elementos, informações, dados, mostrar de forma concreta o quanto a relação Brasil-Estados Unidos é histórica e relevante para os dois países, mas no fundo, como você disse, é uma negociação entre governos. Há uma expectativa ou qual seria a importância de que houvesse essa conversa direta que tem sido tão falada entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente americano, Donald Trump? Ok, essa é uma boa pergunta, né? Eu acostumei como empresário, né? Problemas grandes exigem a participação direta dos grandes líderes, né? E no caso específico aqui, a gente pode observar que todas as grandes negociações que realmente foram fechadas, que o caso agora a gente pode citar, já teve o caso da Inglaterra um tempo atrás, agora teve a União Europeia, o Japão, teve uma participação direta dos dois grandes líderes de cada região, né? Então a gente entende que no final o nosso papel como empresários é de sugerir, a gente tem uma lista extensa de sugestões de como acelerar o comércio, né? Os próprios, obviamente, as pessoas do governo também, mas na prática também seria muito bem-vindo uma conversa entre os dois principais líderes. É ali que vai fechar, poderia fechar uma negociação, né? Então, é assim que o fórum enxerga essa questão. Marco Stefanini, presidente da seção brasileira do Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos, falando conosco aqui, fazendo a gentileza de nos atender já na quarta-feira na Ásia, a gente aqui à noite no Brasil. Marco, muito obrigado, um bom trabalho, um bom prosseguimento de semana e que, enfim, que a gente conte conosco aqui para mais informações também, que traga para a gente também mais informações à medida que a gente tiver ou não, né, o que vai acontecer aí no dia 1º. Muito obrigado mais uma vez. Exatamente, como qualquer cidadão brasileiro, a gente tá procurando fazer o nosso melhor para que a gente tenha o melhor acordo possível para o nosso país e que ele não seja o mínimo impactado. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Marco Stefanini. Obrigado.